Olá, pessoal! Começamos hoje a parte 2 do livro Campo de Batalha na Mente e nós vamos tratar agora das condições da mente. Nós, porém, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Que o Espírito Santo continue trazendo revelação no nosso modo de pensar, na forma correta, e que cada um de nós tenhamos a certeza de que nós temos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Em qual condição está a sua mente? Você já notou como a condição da sua mente muda? No momento você pode estar calmo e em paz, e no outro pode já estar ansioso e preocupado. Ou você pode tomar uma decisão e estar seguro a respeito dela, e mais tarde você encontra a sua mente em uma condição confusa a respeito da mesmíssima coisa sobre a qual anteriormente você estava tão seguro e certo. A própria autora passou por coisas assim. Teve momentos em que ela parecia ser capaz de crer em Deus sem qualquer problema, e então houve outros tempos quando ela começou a duvidar e a descrença começou a persegui-la impiedosamente. Como parece que a mente pode se encontrar em tantas situações diferentes, ela começou então a se perguntar quando a sua mente estava normal. Ela queria saber o que era normal para aprender a lidar com os padrões de pensamentos anormais imediatamente antes da chegada deles. Por exemplo, uma mente crítica, julgadora e desconfiada poderia ser considerada anormal para um cristão. Entretanto, na maior parte da sua vida, isso foi normal para ela, embora não devesse ser. Era o que ela estava acostumada, e ainda que sua forma de pensar fosse muito errada e estivesse lhe causando muitos problemas, ela não sabia que havia alguma coisa errada com o que ela estava pensando. E ela não sabia que poderia fazer alguma coisa sobre os seus pensamentos. Ela era uma cristã, mas ela não teve qualquer ensinamento sobre sua forma de pensar ou sobre a condição adequada em que a mente do cristão deveria estar. E a nossa mente, ela não nasce de novo com a experiência do novo nascimento. Ela precisa ser renovada, assim como está em Romanos 12:2. E como já disse muitas vezes, a renovação da mente é um processo que demanda tempo. E no caso dela, ela começou a ficar mais séria a respeito do seu relacionamento com o Senhor há muitos anos atrás. E foi naquela época que ele começou a se revelar a ela e que muitos dos seus problemas ele mostrou que estavam enraizados em pensamentos errados. E a sua mente era uma bagunça. E ela tinha até dúvida se alguma vez a sua mente esteve na condição em que deveria estar. E se esteve, não foi por muito tempo. E ela se sentia oprimida quando ela começou a ver quão viciada ela estava em pensamentos errados. E ela até tentava expulsar os pensamentos errados que vinham à sua mente, e eles voltavam imediatamente. Mas pouco a pouco a liberdade e a libertação vieram. Satanás, ele vai lutar agressivamente contra a renovação da mente, mas é vital que você persista e continue a orar e a estudar nessa área até que você ganhe uma vitória mensurável. Mas quando a mente está normal, espera-se que ela vagueie por toda parte, ou você deveria ser capaz de mantê-la focada no que está fazendo? Deveria você estar irritado e confuso, ou deveria estar em paz e razoavelmente seguro da direção que deveria estar tomando na vida? Deveria sua mente ser cheia de dúvidas e descrenças? Você deveria ser ansioso e preocupado, atormentado pelo medo? Ou é o privilégio do Filho de Deus lançar todo o seu cuidado sobre ele? A palavra de Deus nos ensina que temos a mente de Cristo. Como você pensa que era a mente dele quando ele viveu na terra, não apenas como filho de Deus, mas também como filho do homem? Vamos continuar então na próxima parte de O Campo de Batalha na Mente, e creio que isso vai abrir os seus olhos para a forma de pensar normais e anormais, para aquele que é discípulo de Jesus e se determinou a andar em vitória. Capítulo 8. Quando minha mente está normal? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:17-18. Perceba que o Paulo está orando para que a gente possa ganhar sabedoria, tendo os olhos do nosso coração iluminados. E baseado em diversas coisas que a autora tem estudado, ela descreve os olhos do coração como a mente. Como cristãos, em que condição deveria estar a nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente de um cristão?
Para responder essa pergunta, nós precisamos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos. Isso é o que ela chama de princípio da mente auxiliando o espírito. E para entender melhor esse princípio, vamos ver como ele funciona na vida de um cristão. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. E da mesma maneira que apenas o próprio Espírito Santo dentro de uma pessoa é o único que conhece seus pensamentos, o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Então, uma vez que o Espírito Santo habita em nós e conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. E essa sabedoria e essa revelação são concedidas ao nosso espírito, e nosso espírito, então, ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente. O Espírito Santo faz isso para que nós possamos entender em um nível prático o que está sendo ministrado a nós espiritualmente. E como cristãos, nós somos espirituais e também somos naturais. O natural nem sempre entende o espiritual. Portanto, é vitalmente necessário que a nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer essa iluminação, mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque muitas vezes ela está muito ocupada. E uma mente muito ocupada é anormal. A mente é normal quando ela está em descanso, não vazia, mas em descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamento, cheia de preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essas. Ela deveria estar calma, quieta e serena. E à medida que avançarmos nessa segunda parte do livro, você vai observar diversas condições anormais da mente e provavelmente vai reconhecer como condições frequentes da sua própria mente acontecem. Então é importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal descrita nesse capítulo. Compare com as condições usuais da sua mente e você vai ver que frequentemente nós temos tão pouca revelação do Espírito Santo e porque muito frequentemente sentimos falta de sabedoria e revelação. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informação de Deus ao espírito da pessoa. E se o espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Mas se a sua mente estiver muito ocupada, ela vai perder o que o Senhor está tentando lhe revelar por meio do seu espírito. E o Espírito Santo fala conosco de uma forma tranquila e suave, como um sussurro. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Por anos, a autora orou pedindo a Deus que revelasse coisas por meio do seu espírito que habitava nela. E ela sabia que esse pedido era bíblico. E ela confiava na palavra e se sentia segura de que deveria pedir e receber. E apesar disso, na maior parte do tempo, ela se sentia uma ignorante espiritual. Então ela aprendeu que ela não estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava lhe revelar, simplesmente porque sua mente estava tão frenética e tão ocupada que ela estava perdendo a informação que estava sendo oferecida a ela pelo Espírito Santo. Imagine duas pessoas juntas em uma sala tentando cochichar um segredo uma para a outra, mas se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta a perderá, simplesmente porque a sala está tão barulhenta que ela não pode ouvir. E a menos que ela esteja prestando muita atenção, ela pode até nem mesmo perceber que alguém esteja lhe falando.
E a comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito se dá da mesma forma. Os modos do Espírito Santo são gentis e na maioria das vezes ele fala conosco como fez com o profeta nessa passagem, em um cício tranquilo e suave. Portanto, é vital que nós aprendamos a nos manter em condição propícia para ouvir. E a mente e o espírito trabalham juntos. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. 1 Coríntios 14, 15. Talvez a melhor forma de entender esse princípio da mente auxiliando o espírito seja pensar sobre a oração. Nesse verso, o apóstolo Paulo disse que ele orava ambos em seu espírito e na sua mente. Entendo o que o Paulo está dizendo porque a própria autora faz a mesma coisa. Frequentemente ela ora no espírito em língua desconhecida e depois de ter orado assim por algum tempo, ela frequentemente começa a orar na sua própria língua. E ela crê que dessa forma a mente auxilia o espírito. Elas trabalham juntas para obter o conhecimento e a sabedoria de Deus de uma forma que ela possa entender. E isso também funciona na outra direção. Há momentos em que ela quer orar, então ela se coloca à disposição de Deus para a oração. E se não há qualquer atividade em particular no seu espírito, ela simplesmente começa a orar na sua mente. Ela ora sobre assuntos e sobre situações aos quais ela já tem conhecimento. E algumas vezes essas orações parecem muito superficiais e não há nenhuma ajuda vindo do seu espírito. Então ela parece estar em luta, mas ela continua até que alguma coisa seja trazida ao seu coração. Ela continua assim até que o Espírito Santo tome conta dela e traga sobre determinados assuntos. E quando ele faz isso, então ela sabe que atingiu um ponto sobre o qual ele quer orar. Não apenas alguma coisa sobre o que ela está orando. E dessa forma a sua mente e o seu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade de Deus. E a nossa mente, ela precisa estar em alerta e também precisa ser uma mente pacífica. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. A nossa mente e o nosso espírito certamente trabalham juntos. Portanto, é da mais alta importância que a sua mente seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar seu espírito. Satanás, com certeza, conhece esse fato. Então, ele ataca a sua mente, deflagrando uma guerra contra você no campo de batalha da mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamento errado, para que ela não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. A mente, então, precisa ser mantida em paz. Como nos diz o profeta Isaías, quando a mente está nas coisas certas, ela está descansada. Ainda assim, a mente precisa estar alerta, e isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretende carregar. Então pense nisso. Quanto tempo do seu dia a sua mente está normal? Que o Espírito Santo possa mesmo agir agora na mente de cada um de nós e trazer a certeza de que nós devemos pensar da forma correta e que o nosso espírito não esmoreça, que a gente não desista e continue persistindo e lutando contra os pensamentos errados. Em nome de Jesus, amém.